Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Olha, antes de qualquer coisa, eu vou pedir aí para vocês deixarem o like, se inscreveram. Eu nunca faço isso. Quem assistiu já os 21 episódios sabe que é errado. Mas estão me dando bronca por causa disso que eu tenho que falar. Então, inscrevam-se e deixem o like. Às vezes tem 1.500 visualizações e 10 likes. Então, eu sei que é meio chatinho, não costumo pedir, mas está aí, não custa. Tá? Outra coisa, hoje no final eu vou esclarecer o que é causa e o que é caso, ao invés de contar. Por quê? Tem gente com dúvida. E outra coisa, finalmente, antes de começar. Ao final do podcast, vocês terão o link ou a publicação do Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje, a legislação vai ser referente ao Estatuto. Por quê? Porque vocês vão saber desde que como se torna sócio até como se chega a presidente. Tá bom? O que tem que fazer para isso. Então vamos lá. Hoje nós vamos receber uma pessoa que ela é polêmica dentro do clube, porque várias vezes discorda, deve ter ou tem o fígado estragado, então vive arrumando confusão no bom sentido. Eu vou conversar com Marcelo Peinado, ou Marcelo Gama. Lá no Corinthians ele é mais conhecido como Gama. Inclusive tem ou tinha uma turma de futebol que era a turma do Gama. Tudo grosso, achando que jogava pra caramba, mas eles se reuniam para brincar. E lá a intenção sempre foi a amizade. Porém, a política acaba tornando muitas pessoas lá dentro, eu vou até exagerar, aspas, inimigos. Tudo bem, Marcelo Gama Peinado? Tudo bem, grande Toninho. É um Da prazer. onde, da onde você veio? Onde você está? Para onde você vai? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui participando desse podcast. Espero que seja o primeiro de muitos. De onde eu vim? Bom, falando em termos de residência, eu, quando comecei a me envolver politicamente no Corinthians, eu morava no bairro de Santana, sempre morei aqui em São Paulo, né? E comecei, como você me falou, com a minha turma do Gama. A intenção já era trabalhar politicamente, até que eu me mudei para o Tatuapé, pertinho do clube, para realmente me envolver na política do Corinthians. Onde eu estou hoje é na cidade de Bragança Paulista. Eu me mudei faz um ano e meio. Né? Depois eu vou explicar. Um dos motivos da minha mudança foi justamente a política do Corinthians. E para onde eu quero ir? Bom, aí é bastante relativo. Se eu te falar como objetivo de vida em termos de residência, claro que meu sonho pelo menos, assim como é o sonho do meu filho, é sair do Brasil. Porém, se eu tiver que falar como política do Corinthians, meu objetivo futuramente é continuar trabalhando, tentando ajudar dentro do melhor possível o Esporte Clube Corinthians Paulista. Quando você iniciou na política do clube, até nós éramos antagonistas. Por quê? Porque eu era conselheiro e diretor da turma de São Alberto do Ali, e você é um dos primeiros participantes da chapa chamada Renovação e Transparência. Na época, nós tínhamos divergência em termos disso, porque eu entendia que era uma chapa que tinha objetivos não muito claros. Ah, nós vamos mudar o clube, como todos que vêm falam. Não tem muita diferença. Prestem atenção. Eu não tenho amizade, mas eu conheço e sempre me tratou muito bem o Andrés Navarro Santos, Roberto Andrade, Mário Gomes não tem nenhuma proximidade, Duílio também não tive nunca nenhuma proximidade, André Negão, que é o André Oliveira. Então eu não tenho nada contra as pessoas. Adoro, sou fã de carteirinha do Cittadini,
Eu acho uma pessoa inteligentíssima, perspicaz, com uma rapidez de resposta e raciocínio muito grande. Acho que daria um grande presidente. Ele não, sei lá, parece que não tem mais essa intenção. Assim como o Paulo Garcia, o Rashid, todo o pessoal da antiga e que estão no clube até hoje. Então, eu não tenho nada contra ninguém. Todos sempre me trataram bem. Aí você fala, e o pessoal de hoje? O pessoal de hoje eu não tenho contato. Eu não conheço, por incrível que pareça. Eu estou no clube há 52 anos e eu não conheço o senhor Augusto Melo. Nunca vi. Por quê? Porque ficava mais lá onde o Marcelo fica, futebol. E o clube é muito grande, é seccionado. E os diretores, conheci alguns, conheço alguns conselheiros que estão lá, o Márcio, o Marcelo, o próprio, os conselheiros vitalícios, né? E respeito e gosto de todo mundo. Pô, você é passador de pano? Não, é porque eu não tenho nada contra mesmo. É assim, ó. Se eu estou participando de uma eleição, eu vou votar. Se quem eu votei não ganha, eu não quero torcer contra. Isso só não no Corinthians, em tudo. Eu não quero que o país dê errado, o Brasil, porque eu votei num candidato que não foi eleito. Pô, eu vou trabalhar contra o meu país, contra o meu filho, contra a minha filha, contra mim, contra os meus parentes. Eu não quero isso, eu quero que dê certo sempre. Então vamos lá, mas hoje vocês vão sentir o outro lado, porque tem muita crítica à renovação e transparência. Muita. Marcelo, você foi um dissidente. Em que momento isso ocorreu e por quê? Você chegou a ser eleito conselheiro. Sim, na realidade, eu sempre gostei de política. Tá? A minha intenção era participar de política, de política externa. Cheguei a pegar avião e ir para Brasília. Até que eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? O que seria unir o útil ao agradável? A política e o time que a gente é apaixonado. Né? Eu sou apaixonado. Então como já te falei, eu montei minha turma no clube. O objetivo da turma. Para quem não conhece, Marcelo, eu vou te interrompendo. Como tá. é que se monta uma turma no clube? Bom, eu sempre, desde os meus 15 anos de idade, meu primeiro time de futebol foi com 15 anos de idade, eu sempre tive esse perfil de liderança e de montar, principalmente na área esportiva, times de futebol. Então eu sou filiado à Federação Paulista de Futebol Society, tive um dos principais times da federação, não em relação a títulos, mas em relação ao que representava pela organização, que eu sempre prezei muito pela organização. E quando eu fui para o Corinthians, eu comecei a reunir alguns amigos, mais especificamente eu e 3 amigos de infância que morávamos no mesmo bairro, você conhece, que é o Marinho, Marcelinho, Mário Melo Júnior, Marcelo Cessa e o Júlio Pedro Mariano, todos sócios do Corinthians. O Julinho, ele é remido, hoje ele não frequenta, quem frequenta mais é o sobrinho dele. E nós começamos a reunir o pessoal no clube, que fique claro, eu comecei a participar de algumas turmas, porém, como não era e não é meu perfil só participar, mas sim comandar, porque eu sempre gostei muito de comandar, tá? Eu sempre gostei de organizar. Esse sempre foi meu objetivo. Então eu comecei a reunir esses 4, a gente ia para lá de final de semana, pegava lá um catadão. Tinha dia que não dava quórum no campo, a gente ia pro Futebol Society. Tinha dia que não dava nem pro Futebol Society. Reuniu. Exatamente. Tá? Quando tinha os campeonatos, que normalmente tinha campeonato anuais, a gente tinha mais facilidade de começar a trazer o pessoal, justamente porque eram aquelas pessoas que gostavam de participar de campeonatos, mas que não tinham turmas, porque lá dentro do clube são turmas, os campeonatos são todos eles montados através de turmas, o que eu nunca concordei, tá? Então assim que começou a Turma do Gama. Então eu comecei com a Turma do Gama, a ideia era justamente para que a gente pudesse ter um número bem razoável de pessoas para que a gente passasse a ter uma representatividade, tá? Uma importância, e assim foi o que aconteceu. Eu passei a ter a turma mais numerosa do clube. Na época da eleição da Renovação e Transparência, eu tinha lá em torno de 60, 70 integrantes, eu chegava a fazer em 2 horas 4 times para jogar num campo, tá? Além disso, e como eu falei também que eu gosto muito da organização, eu mandei fazer uniforme de passeio, uniforme de jogo, agasalho, faixa. Então, na realidade, eu posso dizer tranquilamente que eu revolucionei o departamento do Canindé.
tá? Era na época ainda era o terrão, todo mundo jogava com colete, muitas turmas colete de cores diferentes, então Só esclarecer, peraí. Você está falando para pessoas que são sócios e não sabem como fazer. Você está falando para pessoas que não são sócios, querem ser. E quando você fala Canindé, lembra portuguesa. Exatamente. Né? O que é o Canindé no Corinthians? Olha, Canindé é um departamento de futebol associativo, tá? Já foi várias vezes questionado por que o termo Canindé. Por quê? Sinceramente, eu não sei, tá? Eu sei que tem uma explicação, já escutei, mas eu não consigo lembrar, sinceramente, tá? Mas tem um significado. Então, por isso que chama departamento Canindé. Mas é curioso, né? Porque realmente lembra português. E quando você resolveu participar da primeira eleição, você conheceu o atual presidente lá no Canindé? Ele era de lá, né? O Augusto? É. Olha, eu conheci naquelas. Se você me permitir, eu posso falar um pouquinho mais para frente da forma que eu conheci, do pouco contato que eu tive com ele. Se quiser, eu posso falar agora. Você vai falar tudo a hora que quiser. E a turma do Gama, você já não tá mais até hoje, ainda continua. Só para dar uma continuidade na questão de como eu comecei na política e na turma. Então, a turma, eu dei início na turma, tá? Quando veio a primeira eleição da Renovação e Transparência, eu já fazia parte de um grupo bastante reduzido, que eram aquelas pessoas que justamente que organizavam e comandavam todas as questões relacionadas à eleição, né? Eu tinha direito de ser diretor do Corinthians, porque eu era dono de turma. Cada turma tinha, na época, direito a eleger 2 diretores. Na época se usava o termo diretor, hoje é assessor, né? E eu lembro que numa das reuniões, que eram aquelas reuniões com mesa de plástico, lá onde hoje é a pizzaria do Corinthians, eu lembro que o pessoal do Canindé, a gente fazia as reuniões, e num dado momento lá, antes das eleições, eles vieram com os coletes do Dualib, que fique claro, tá? Eu nunca tive absolutamente nada contra o Dualib, muito pelo contrário, uma pessoa que quando eu recebi meu primeiro diploma foi da mão do Dualib, uma pessoa maravilhosa, deixar bem claro que ele ganhou título em todos os anos, tirando 96, né? Todos os outros anos ele ganhou título, e acho eu que o melhor time da história do Corinthians, tá? Essa é uma opinião minha, infelizmente não ganhou uma Libertadores, mas o melhor time da história do Corinthians eu acho que foi na gestão do Dualib, que foi aquele time que nós tínhamos Edilson, Marcelinho, Ricardinho, Rincon, Vampeta, Dida e por aí vai. Né? Mas infelizmente quis o destino que a gente não ganhasse a Libertadores. Então eu... Isso é 99, 2000? Porque foi quando foi campeão, depois foi campeão mundial, né? Ainda estava com o pessoal, foi nesse 98, 99. Então eu, como tenho esse perfil de liderança, aí eu estava falando das reuniões que a gente fazia do Canindé. Eu me lembro que a gente estava numa reunião, estava todos os diretores, e eles tiraram os coletes em apoio ao Dualib. E eu estava na ponta da mesa. Não vou dizer para você que eu fiz de propósito sentar na ponta da mesa, porque eu já tinha mais ou menos na minha cabeça o que eu iria fazer. E eles tiraram lá os sacos com os coletes de apoio ao Dualib e começaram a distribuir para as turmas. E quando chegou na minha vez, eu peguei os coletes e joguei de volta para eles. Como assim? Não sei o que lá. Eu dei um tapa na mesa. E tinha aqueles copinhos de plástico, voou copinho para tudo quanto é lado. E eu fiz o seguinte, mostrei a minha tatuagem, falei, ó, porque eu sou corintiano diferente de muitos aqui da mesa. E de fato, é incrível, mas tem muito diretor e muito conselheiro. Diretor você ainda releva, porque é diretor de departamento e tal, mas conselheiro que não é corintiano, que eu acho um absurdo. Mas isso em todo clube. Mas eu acho um absurdo. Eu vou te explicar. E o clube é por eleição? Mas eu te pergunto. Eu sou palmeirense. Não, eu concordo. Minha chapinha. Eu concordo, mas eu te pergunto, o que faria você, corintiano, ser, mesmo que você seja um frequentador do clube, conselheiro do Palmeiras? Se por um acaso eu, estou falando agora por mim, se por um acaso eu, com a expertise que eu tenho em administração e direito, fosse ajudar, eu posso até... É que nem um filho. Você pega e teu filho é contratado pelo Palmeiras. No outro dia você está torcendo pelo teu filho. Olha... Então, eu gostaria, se eu fosse me propor, teria que... Porque não é remunerado. Pelo menos no Corinthians, no São Paulo parece que é. Se for remunerado, é melhor ainda, é contratação. Pô, eu não posso chegar. Pensou se eu, na minha profissão, o cara chega lá, doutor, tal. Peraí, qual é o seu time? Sou palmeirense doente. Você não vai atender, não.
Mas aí tem um Tem detalhe, como. Toninho, que o que acontece é o seguinte: você faz parte de um conselho, tá? Que na realidade você não tira nenhum benefício, a não ser relacionamento. Hoje em dia não. Antigamente tinha. Desde a minha época, não, viu? Mas Desde a minha época, não. ingresso. Ah, mas Eu espera aí. nunca Mas utilizei. se você não é corintiano, pra que você vai querer ingresso? Tá, mas Pra você vender tá. pra amigos? Aí Se você tá vende, tirando Não, você mas aí proveito. também não é. Teoricamente não tem benefício pro cara. Nenhum. Tem, Você tem. cara, agora estão falando que Hum. associado, isso aí que inclusive eu gosto muito dele, viu? Mas o Vessone, outro dia estava falando, associado tem direito a ingresso, vocês já têm direito à piscina, à churrasqueira e ainda quer ingresso? Espera um pouquinho. Nós pagamos R$ 300 todo mês. Junho, pandemia, não deixamos de pagar, não podia, todo mês é religiosamente. Quanto você usa o cubo? Se eu uso ou não, eu não uso, é raro. Mas eu estou lá pagando. E quando eu pego ingresso, é ingresso pago. Mas também não concordo que o associado tem que ter prioridade nos ingressos. Não, tem que ser Tá? igual o sócio Eu acho que torcedor. torcedor é torcedor. Eu não acho justo um cara que mora na Zona Sul, Zona Oeste, que não pode, claro, ficar frequentando, pagando o clube, até porque não é um clube com uma frequência das melhores, para poder ter direito a ingresso. Então, Bom, aí você falou. Presta atenção. Nem conhecer, não conheço. Mas não tem essa de frequência de melhora, não. Todo mundo é igual, acabou. Eu posso ter dinheiro para ir para a Hebraica e acabou. Tá? Eu posso ter dinheiro para ir para o Pinheiro. Isso não vai me fazer diferente, nem menos de ninguém que está na Hebraica, porque eu não sou judeu. Se eu conseguir ser indicado e pagar a joia, eu entro lá e acabou. Mas cada um tem o seu local que se dá melhor, que gosta mais, seus amigos. O Corinthians, hoje em dia, fizeram um título a preço. Banana não, porque eu não fui ver, tá cara pra caramba. Mas fizeram o título a preço de. agora nessa atual gestão. A preços que puseram, segundo informaram, 4.500 pessoas, mas sem estrutura. Aí lotou banheiro, virou uma coisa. E, bom, tudo bem, mas todos têm direito. Eu não sei se acho você lembra da legal. época do Roberto Páscoa, que era aquela época que a piscina ficava tão cheia, que Sim. passava o helicóptero, Mas na você não via água, Mas e o pessoal na levava boia de caminhão. Sim, na época, cada edifício não tinha uma piscina. Não tinha, hoje normalmente todos qualquer têm. edifício pequenininho tem uma piscina, Hoje tem uma normalmente todos têm. quadra. E o pessoal não vai. Quem vai ao clube? E outra coisa, é um local de. Eu não. É minha opinião pessoal. O clube é um local de convívio social, por isso que chama clube social. Aí tem cara que enche a cara o domingo inteiro, chega no final do dia, tá brigando, tá falando da mulher do outro, da confusão. Por quê? Porque o cara não tem a noção do que é viver realmente sociedade. É cara que gosta de arquibancada. E liberaram para o clube. Mas por não. isso que eu falei pra você que é a frequência. E aí eu não tô distinguindo se a pessoa é melhor ou ela é pior. Por isso que eu falo que o sócio pagando, ele tem que não eram 5, passou para 3. Pra 3. Que seja 2, porque mas ele tem que. Nós ficávamos lá no clube pagando, aí ia pro vender ingresso. Sócio nunca comprava. E antes era 5 só no Oeste também, né? E era 5 só no Oeste, pagando uma nota lá, que eu pagava. Cada vez que comprava eu, meu filho, tal, era 2.000 para os 5 ingressos. Bom, agora é 3 e qualquer lugar, aspas, que o Augusto falou que ia ser qualquer lugar, é aspas, porque você pode comprar na Leste, nas pontas. Você não pode comprar o Edson, aquele é só para sócio torcedor. Eu acho assim. Mas como você falou, Tony, é opinião. Eu ainda continuo discordando. Eu sou das antigas, eu sou daquela época que você acordava de madrugada, ia para uma fila ali na porta do Parque São Jorge ou do Pacaembu para ficar em fila, comprar, e quando você comprasse seu ingresso, você sai comemorando. Claro que hoje são outros tempos, outra né? Coisa. Mas não esquece de eu falar da turma ainda. Outra coisa. O que acontece? Lá dentro tem torcida organizada dentro do clube com bumbo. Colocaram, né? Tudo, né? Então, colocaram. Então, quem bate lá tem que bater aqui. Eu não sou contra nada. O cara está pagando também. Ou alguém paga por ele e acabou. E o mesmo direito que ele tem que ter, eu tenho que ter. Porque tem sócio torcedor, eu não sei como funciona. Que parece que custa R$ 28, R$ 34.
Pô, quer dizer, eu pago 300 o ano inteiro, são 3.800 por mês. O cara que paga 240 vai, eu não posso ir. Mas tem um Porque detalhe, não né? tem ingresso. O sócio torcedor, na realidade, ele só tem direito, e ele é sócio torcedor só para aquilo. E como você bem falou no começo, na realidade, o sócio do clube, ele não tá ficando sócio para ter direito ao ingresso, ele tá ficando sócio para usufruir das piscinas, para usufruir das quadras de tênis, para jogar um futebol, né? Então, tem essa diferença. Realmente está pagando para usufruir o clube, não para ter direito ao ingresso. Mas aí é tudo que é opinião. Polêmico, É polêmico. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas eu vou voltar à Agora, questão volta da turma. da turma e do início da renovação e transparência. Só para não atropelar, eu vou só falar da turma, depois eu volto para a renovação e transparência. A turma, então, Igor, você fez a pergunta se hoje ela existe. Existe, mas não mais com o nome, eu vou te explicar por quê. Porque quando eu já comecei a ficar saturado com a política do Corinthians, eu comecei a já me afastar. Não, mas peraí, você nem entrou. Fala da turma. Primeiro, você nem entrou ainda na Não? coisa. Depois você vai falar quando você resolveu. Então tá bom. Então vamos começar da renovação e transparência. Então eu falei da história que eu bati na mesa. Eu não entendi. Ela existe, Não. Mas não existe. A mesma turma existe, mas trocaram o nome. Do Gama. Não, turma do Gama não existe mais, tá? Se alguém chegar no Corinthians, Não fala, tem. turma do Gama Não tem. joga. Mas Não tem tem. alguma coisa envolvendo o Gama. Não. Porque Não na tem época, até quando você já não tava mais, eu jogava, tinha uma. Sim, tinha uma- ainda tinha. Que até eu não podia Mas eu usar vou nem o meu explicar. sobrenome Gama, porque não, Gama aqui não, porque eu jogava numa turminha. Eu vou Aí explicar. brincava. Eu vou explicar. Mas Eles proibiram você de usar o nome Eu por causa podia da usar, turma. Também você não me falou. Você conheceu o Augusto ou não? Lá no Canindé. Olha, ô Toninho, na Porque Eu realidade. não conheço o Augusto até hoje, sinceramente. Na realidade, assim, o que eu conheci ele, eu sei que ele jogava na turma do Chefão, que era uma turma que jogava ao mesmo horário que Porque nós. são horários diferentes. A nossa turma era das 7h30 às 9h30, a turma do Chefão era das 8 às 10. Então, E das tem 7h30 às vários 9h30 campos. são 2 campos, mais o campinho menor, que joga o pessoal mais idoso, né, os veteranos, né, eles falam master. Então eram 3 turmas por campo, fora dia de semana. Então eu tô falando de final de semana. Então era a turma das 7h30 às 9h30, 9h30 às 11h30, 11h30 a 1h30. E no outro campo a mesma coisa, tá? Então a turma do Chefão jogava no outro campo, meia hora depois da turma do Gama. E eu sei que ele jogava lá. Se, quando ele jogava, ele já tinha alguns interesses, eu não sei. Porque, como eu falei, quando montei minha turma, foi por interesse político. Mas ele, na época do Andrés, ele foi... Ele foi diretor de futebol. Não, quando não teve... é diretor, né? Você porque hoje da em base, dia né? ele Diretor da base. fala Diretor da base. porque que nem assessor da base. Eu fui diretor administrativo. Sim, você chegou a ser diretor. Em verdade, eu tenho carteira de diretor administrativo. Só que, em verdade, eu não era diretor. Diretor administrativo era o Ratini. Eu era um assessor. Assessor, exatamente. Ele foi assessor da base. Foi quando teve até aquele escândalo do Vitinho, que pegaram um avião, ele que estava no avião, inclusive, com o Vitinho, aquela situação da Inglaterra e tal. Né? Fala direito, cara, como é que o cara, vou saber? Os caras não sabem quem é Vitinho. Vitinho é um jogador da base, né? Que o Corinthians não renovou o contrato e levaram ele para a Inglaterra para assinar contrato com um time de lá, tá? Quem estava no avião, dizem, livre de contrato. Não tinham renovado. Então tá livre Tá? de contrato. Aí por que motivo não renovou? Né? E aí pega o jogador da tua categoria de base e leva para fazer negócio com outro time, principalmente fora do Brasil, aí você para pensar o que tem por trás disso, né? Mas voltando à questão do início da renovação e transparência. Então eu comecei com a turma, fazendo um trabalho, aí teve um campeonato de integração. Campeonato de integração é as turmas, mas tudo misturado. E eu, como tinha a característica de comandar, mesmo eu sendo novo no clube, novo eu digo em termos de envolvimento, porque eu sou sócio desde 1988, mas como eu não gostava muito de frequentar o clube, eu só comecei a realmente participar quando eu comecei a ter interesse político. Eu volto a dizer, tá? A turma só surgiu porque eu tinha um interesse político, não era para jogar futebol, não era para reunir os amigos. Até tá? era para jogar futebol, que vocês brincavam. Eu tinha um time de futebol society, tá. que me dava muito mais prazer, tá? Mas lá era só o time de futebol society. Então eu migrei pro Corinthians justamente para participar e me envolver na política. Então pensei nada melhor do que o que eu gosto de fazer, que é jogar futebol, reunir o pessoal e montar uma turma forte para poder trabalhar politicamente. Então nós fomos participar de um campeonato, na época os campos estavam em reforma, foi lá no CT, onde é hoje o atual CT, mas na época não era o CT como é hoje, e eu lembro que eu tava reuni meu pessoal,
E eu que comecei a dar as instruções e tudo mais, inclusive o Rubão era meu centroavante, daí que eu fiz amizade com ele. E nessa de eu conversar com o meu pessoal, chamou a atenção do Andrés. E o Andrés veio no grupo, depois ele me chamou e falou: gostei muito do teu jeito de ser. Peraí, só um minuto. Critico o Yuri Alberto, olha o centroavante dele, era o Rubão. Olha, Foi, foi campeão comigo, meu amigo. Foi campeão comigo. Tá certo que ele tinha um baita de um goleiro, né? Porque no Canindé é todo mundo grosso, mas goleiro pelo menos tinha um bom. Tinha um bom. O Bão até brinca na rede social que quando ele abre o braço, ninguém segura ele. Não é? Faz a parede? Faz a parede. Te proibiram de usar. Eu também não sabia, não. Na hora não podia colocar. Na primeira vez coloquei Igor Gama. Que isso, ficar colocando Gama aqui na turma? É porque, infelizmente. Exata e rivalidade. Isso, exatamente. Bom, vai lá, continua. E assim. Tá interessante a coisa. E aí ele me chamou, falou que gostou do meu jeito de ser, o Andrés. E aí eu comecei, por intermédio do André Negão, tá? Que era André Negão. Ele gosta que chame dele de André Negão. André Negão, tá? Exatamente. Antes que os caras claro, a mandar fique claro. Um monte de mensagem. Que fique claro. E aí eu comecei a participar. O escritório era ali na rua São Jorge, em cima do mercadinho, ali bem no meio da São Jorge. Então eu ia para lá de dia de semana, ficava fazendo ligação, ia em almoços, ia em jantares. Uma coisa curiosa que aconteceu nesse inteirinho, e por isso que quando você falou que eu sou muito polêmico, e que tem aqueles que... Eu costumo dizer que lá no Corinthians eu tenho uma parte que me odeia e uma parte que me ama. Porque quem me ama é porque sabe que eu sou verdadeiro e que eu falo o que eu penso. Só sua mãe. Tá? Quem me odeia, eu digo que não me odeia, tem inveja. O resto. Tem inveja. Mas eu lembro que quando eu comecei na Renovação e Transparência, eu ia nas reuniões de um grupo chamado Ação Corintiana. Você lembra desse grupo Ação Corintiana? Eu tenho até hoje o troféuzinho lá que eles me deram. Quem encabeçava era o Osmar Stabile, que é o atual vice-presidente. Eu não lembro mais. Uma gentileza de pessoa. Não, eu adoro o Osmar Stabile. E eu lembro que eu ia nas reuniões, era lá no Carrefour da Vila Maria. E na primeira que eu fui, tá? E que fique claro, eu não faço isso para aparecer, eu faço isso porque é o meu jeito de ser e você me conhece. O pessoal tá? acha o Marcelo, assim como eu, arrogante. Exatamente, autoritário e arrogante. É o seguinte, quem expõe as suas opiniões muito claramente, às vezes é tido como arrogante. O brasileiro não deixa você reivindicar seus direitos. Eu estou na fila do mercado, isso eu sempre para meus filhos. É R$2, deu R$1,90, eu dei R$2, eu quero meus 10 centavos de troco. É um direito meu. E aí tem a mulher fecha a gaveta, pois não, eu estou guardando meu troco. Ah, mas não tem 10 centavos, não quero saber. Não tem, a lei é clara, dá 25, não tem, dá 50, não tem, dá R$1, não tem, dá 2. Você entendeu? Sim, mas o troco tem que ser devolvido. Porque você imagina esse saldinho no final de um ano que dá de caixa 2, porque no ticket sai lá, troco devolvido, 10 centavos. E eu já ouvi na fila, por causa de 10 centavos, eu te dou. Eu não quero o seu. Eu quero da empresa tal. Porque eu paguei. Se eu chegar lá com 1,80, o cara vai falar, não pode. Não é por aí. Então, o brasileiro tem vergonha. E quando você reivindica direitos, ou quando você discute, você é arrogante, você é um cara... Porque a discussão faz parte. Discussão é para você chegar a um ponto de convergência ou divergir de vez. Mas não para brigar, para dar murro, para não sei o quê. Isso é ignorância. É diferente. Fala. Então, eu ia nessas reuniões do grupo Ação Corintiana. Então, era uma terceira via, um terceiro grupo, porque tinha a Renovação e Transparência, tinha o do Alip e tinha esse terceiro grupo. Na realidade, eu não vou nem citar o senhor Matanó, falecido já, senhor Matanó, que na realidade, quando eu comecei de verdade a me envolver na política do clube, foi por intermédio do senhor Matanó, que ficava com a mesinha ali na curvinha da piscina, né? Então, eu lembro que na primeira reunião que eu fui eu, Marcílio, que também era da Renovação e Transparência, e o pessoal começou aquela conversa lá, tava lotado, diga-se passagem, hein? O salão tava todo fechado para a turma do Osmar Stabile. E eu lembro que o pessoal ia lá, o pessoal puxa saco, falando, né? Olha, eu apoio isso e aquilo. E eu pedi a palavra, fui lá e fiz a seguinte pergunta. Eu falei, eu queria saber por que vocês todos que estão aqui, que até ontem faziam parte da diretoria do Alib,
quando começaram a ver que o barco estava afundando, saíram pulando tudo como ratinho. E, bom, isso na realidade gerou uma polêmica, mas por incrível que pareça, acabou gerando uma polêmica favorável a mim. Tanto que tinha um rapaz, eu não lembro o nome dele, que era conhecido como Rei da Sucata. Ele me chamou, falou, pô, alemão, gostei de você, tal. Me convidou para ir na casa que ele tem lá em Itanhaém. Não fui, mas me convidou. Então, então eu, na realidade, já comecei a perceber que, pô, acho que eu tô no caminho certo, né? Eu tô falando o que eu penso, e tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Na última reunião, também lá na churrascaria da Vila Maria, era para apoio à candidatura do Osmar Stabile. E eu lembro que todo mundo ia lá, eu apoio. Pô, quem vai para a reunião do Osmar Stabile vai para falar que apoia, ninguém vai falar que não apoia, né? Bom, muito bem. Na hora que eu pedi a palavra para falar se eu apoiava ou não, eu falei, eu apoio. Na hora que eu falei, eu apoio, dei aquela pausa, né? Aquele negócio lá, todo mundo ficava suspenso, falava, caramba, o Gama falando que apoia o Osmar Stabile. Eu falei, eu apoio. Eu apoio o Osmar Stabile ser vice do André Sanches. E aí eu falei que seria muita hipocrisia minha se eu de repente apoiasse ele para ser candidato, sendo que eu fui eleito, na época acho que já tinha sido, estava na eleição tampão, né, que é aquela de 100 conselheiros. Eu falei que era muita hipocrisia e por aí vai. Bom, saí de lá, quem me pegou, me puxou no braço e falou... Pra não perder o time. Márcio, o que ele falou, e quem vai lá e não fala que você é testemunha que eu vou lá e falo, eu não. No meio da eleição, você é meu amigo e irmão, Márcio Augustinelli. E você perguntou na frente de todo mundo, Toninho, você tá com a gente, né? Eu falei, não. Não. Você vai votar em quem? Vou votar no Cebola. Mas você não... Não vou mentir. Pô, mas os caras, para com isso, fala que vota. Não, eu tenho rabo preso com alguém para ter que falar que passa, não passa. Não, mas eu falei. E aí, quando eu saí, uma pessoa que trabalhava na Rede Bandeirantes, tinha um filho até que jogava no Corinthians, eu não lembro o nome, me pegou pelo braço, falou, pô, alemão, você é corajoso, não sei o que lá, pô, bacana, tal. Olha, claro que como toda reunião política, sempre tem aqueles olheiros, né, aquelas pessoas que vão lá para de repente escutar ou ver algo para poder levar para o outro lado. E como tinha, eu não sei quem era, mas eu só sei que eu recebi uma ligação por parte do André Sanches, que ficaram sabendo o que eu tinha feito, e pedindo para mim no clube no dia seguinte que tinha presente para mim lá. Tá? Cheguei lá, tinha uma caixa de coisas do Corinthians, roupas do Corinthians, né? E me deram de presente. Olha, volto a dizer, não era esse meu objetivo. Sabe o que eu fiz com essas roupas? Não preciso ganhar nada, eu compro o que eu bem entender. Peguei essas roupas, levei para Águas de Lindóia, porque você sabe que eu frequentava muito lá Águas de Lindóia. O dono do hotel que eu ficava lá em Águas de Lindóia, que inclusive eu levava meu pessoal da turma do Gama, corintiano, sócio da Gaviões, vem jogos aqui, inclusive o filho dele faleceu recentemente lá na Arena Corinthians, um que morreu eletrocutado, atravessando a avenida, filho do dono do hotel lá de Águas de Lindóia. Majestic, Hotel Majestic. Não, hotel Vitória Garden. Vitória Garden. Ficava muito no Majestic. A gente também ficou muito no Majestic. Levei para lá e acabei doando tudo para os corintianos lá da região, tá? Então foi uma coisa bem interessante, foi uma coisa legal que aconteceu. Então ali com essas atitudes, e insisto, não era para aparecer, não era para ficar famoso nem nada, eu comecei de fato, a me impor, a colocar a fazer minhas colocações, né? E que fique claro, Toninho, uma coisa que eu posso dizer tranquilamente: eu fui 10 anos conselheiro do Corinthians, sou fundador de departamento, tenho figurinha em álbum do Corinthians como fundador de departamento, fui o cara que vestiu o primeiro time de futebol society do Corinthians, porque, como eu te falei, eu era afiliado à Federação Paulista. Quando o André foi eleito, eu pedi o society para vestir o society para poder vestir um time da federação com a camisa do Corinthians, que foi na época o campeão paulista da federação. Fui diretor-geral do Canindé quando ele foi eleito. E recebi um convite para fazer parte da diretoria, mas da diretoria de verdade, tá? Para ir para a base. Cheguei a viajar com eles. Fui para Santos naquela final que nós fizemos com o Santos, que nós perdemos 2-1, que a bola passou embaixo da mão do Júlio César. Naquele gol eu estava no camarote, atrás do gol do Júlio César. Tá em Bragança. Tá em Bragança, meu vizinho.
Meu vizinho. Esse é Eu falo com corintiano ele e de tá vez no em quando. Bragantino. Eu falo com ele de vez em quando. Mas eu recusei. Tá? Eu nunca pedi absolutamente nada. Então, por isso que eu acho que eu posso falar o que eu bem entendo. Porque a pior coisa é quando você pede favor, pede ingresso, pede camisa, pede isso, pede aquilo. Depois, se você vai falar mal, a pessoa ainda fala: pô, o cara, quando precisou, veio atrás de mim, me pediu, eu arrumei, agora o cara tá metendo o pau. Né? Então, eu posso falar o que eu bem entendo, posso falar o que eu quero, porque eu não tenho rabo preso absolutamente com ninguém, tá? Então assim começou minha vida política no Corinthians, volto a dizer, fiquei 10 anos como conselheiro, né? E aí você chegou um momento que você viu que a renovação e transparência não era todo esse sonho dourado. Sim, na realidade, eu vou ser bem sincero, a primeira gestão do Andrés, eu acho que, olha, eu não vou dizer que foi impecável, né? Porque acho que seria demais, mas eu acho que foi uma gestão aceitável. Eu acho que ali, claro, ele tinha que se firmar para manter o grupo no poder. Eu acho que ele montou bons times, contou muito com a sorte, que o cara, para se dar bem na vida, ele também tem que ter sorte, né? Não adianta só ter competência, só ser inteligente. Claro. Então ele deu sorte quando trouxe o Ronaldo, e o Ronaldo fez o que fez, né? Depois tentaram com o Roberto Carlos, com o Adriano, e não deu a mesma coisa, mas o importante foi que deu com o Ronaldo. Pegou um Corinthians no ano do centenário, que também eu achei que foi bem bacana, porque com o Rosenberg eles conseguiram fazer uma ação de marketing. Conseguiram fazer uma ação de marketing bem bacana, e eu acho que nós colhemos os frutos em 2012, né? Quando eu saí do Pacaembu, eu encontrei com ele, com o Mário Gobi, né? Porque o Mário Gobi já era presidente, quando nós fomos campeão da Libertadores. Eu falei: Andrés, esse título é seu, porque o time veio do Andrés, não foi o Mário Gobi que montou o time. Então eu acho que veio a Libertadores, nossa primeira Libertadores, e o Mundial. Então eu acho que é muita coisa, né? Para um time que... Mas para 2 bilhões de rombo? Não. Sim, eu tô falando ali no começo. Eu não cheguei ainda nas outras gestões. Eles começaram lá da... Deixa eu falar. O Andrés, eu sempre volto a falar. Estou falando da pessoa presidente, não da pessoa física. Como pessoa física, sempre me tratou muito bem, com respeito. E eu aí. Como presidente, o Andrés fez um primeiro mandato, eu acho que muito bom. Não foi razoável, foi muito bom. Foi o que eu falei. Só que daí começou, eu acho que se iludir, que ele queria perpetuar. O que ele era contra do Alípio, está aí há 15 anos, ele ficou desfeito. Por quê? Porque ele foi rodando só a equipe dele. Então aí, por que não chamou o Marcelo? Não chamou mais ninguém. Já estava tudo combinado. Primeiro vai ser o André, depois vai ser o Gomes, depois vai ser o Roberto, depois aí até chegar no André Negão, que não deu certo. Mas é assim, não queria sair mais. Aí pergunta-se, mas por quê? Não sei. Se perguntar para mim, mas o Andrés roubou o Corinthians? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que não. Mas você passa pano para o Andrés? Não. Mas eu não posso falar o que eu não sei. A minha ideia é que ninguém entra lá para roubar. Podem ter negócios? Pode. Podem ter negócios que dê sei lá, alguma comissão. Eu acho que pode e devia ser oficial. Como assim? Ué? Até por não serem remunerados, né? Sim, não, mas aí primeiro que tinha que ser remunerado. O cara poder ficar lá. Também é acho. estranho. Também acho. O cara ficar 4, 5 anos lá e não ganhar nada. Pô, não, mas eu já juntei dinheiro, tô milionário, sei lá. Mas o cara tinha que ser remunerado, é um profissional. Deu certo, deu, não deu, meu bem, área. Não ficar com esse... Aí é estatuto que vai ter no final, vocês vão ter que ler e tal. Mas esse negócio, impeachment e tal, não sai ninguém. Pode ter certeza. Saiu do Alibe porque a Gaviões fez pressão. E quando o Andrés fez essa pressão primeira, eu acho que ele não deveria ser candidato a mandato temporário. Não. Eu fiz, a minha intenção era limpar a barca, tá limpa, agora vem vocês. Não. Eu fiz, limpar a barca, agora eu vou assumir. E depois vem o meu tio, meu primo, meu avô, aí perde a graça. Então, tanto é que no meio do caminho, o Marcelo caiu fora, porque ele começou a enxergar que não,
Esse negócio que, eu era, é nada. Sabe quem manda no Corinthians? Sempre foi assim. 10 pessoas. Você vai ser meu diretor. É diretor de... Chama Aspone. É diretor de porra nenhuma. Você não vai nada, porque o que tem que ver mesmo, você sai. Você não tá lá. Você acha que os caras vão discutir tudo? Não, é meia dúzia. Presidente, o vice, o diretor daqui, o diretor dali, trancado no 5º andar. É isso aí. Aí você se passa a ser um idiota. Foi assim que eu, no conselho, quando eu comecei a brigar isso aí, foi por isso. Quem quer cocada fica sentado. Não é assim. Quem quer cocada levanta e mostra a cara. É o contrário. Que daí o cara fala, eu vou levantar, aí vai todo mundo olhar para mim, meu. É o contrário. Ou se não, votação aqui no dedo, ó. Anônimo. Então, que nem nas casas nos congressos, nas câmaras. Aí sim, agora, você se expôs, você sobe, o Marcelo até falou, você sobe e vai lá no púlpito para falar alguma coisa, você passa, os caras te olham assim, ó. Por quê? Para te intimidar. Eu tive também esse tipo de experiência, é bem desagradável, você acaba criando até uma certa confusão com pessoas, até que você, de repente, de alguma forma, tinha um relacionamento, né? Que gosta. Então, quer dizer, porque a pessoa não admite que você trabalha contra, porque ali quando você... Uma vez que eu tive um problema quando eu fui da Comissão de Reforma Estatutária... Que até hoje não muda. Né? Me colocaram na Comissão de Reforma Estatutária e eu ia nas reuniões, levar proposta, e no dia que tinha que fazer lá a votação para mudança, o André Negão subiu lá e falou que não era o momento oportuno para mexer no estatuto. Eu fiquei muito indignado, porque eu falei, porra, pera um pouquinho. Me colocaram, fizeram perder meu tempo, gastar minha gasolina para ir pro clube, fazer reunião para chegar agora e falar que não é momento oportuno para mexer no estatuto. Eu fiquei maluco, Toninho. Fiquei maluco. E eu levantei, pedi a palavra, fiz uma pergunta lá e uma das pessoas fez o seguinte comentário. Porra, o Gama parece que quer aparecer, ele fica trabalhando. Ele é da renovação e transparência, fica trabalhando contra. Eles te intimidam. Eu dei uma resposta que eu não vou falar aqui, porque foi uma resposta bem ofensiva, tá? Porque senão a gente vai baixar. Não, foi uma resposta bem ofensiva. A única coisa que eu disse é que eu preferia receber elogio, porque eu recebi elogio na nossa comissão, fazia parte Osmar Basílio, o dono da Drummond, Rachid, desembargador, juiz. Eu que me sentia lá um peixinho fora d'água. E aí eu recebi muito elogio desse pessoal. Então eu fiz o seguinte comentário. Prefiro receber elogio desse pessoal, né, desembargador, de juiz, dono de universidade, do que, enfim, né? Mas eu passei por isso, né? E é uma coisa realmente desagradável. Uma coisa que eu queria citar aqui, que eu acho importante. O Andrés, quando foi eleito, eu costumo dizer, e ele tem consciência disso, diga-se passagem, estive com ele a semana passada. Ele tem consciência que ele fez o melhor e o pior. Ele mesmo. Sim. Eu conversei com ele a semana passada. Ele mesmo fala, perdi a mão. Eu conversei com ele a semana passada e eu fiz algumas perguntas. Então, assim, quando eu falo que ele tem consciência. Não, o pior foi do Willi. Eu acho que foi claro. Com o devido respeito. Não o conheço. E não estou falando da pessoa, estou falando do. Eu tive uma situação com o Duílio que eu vou contar que foi o motivo de eu ter ido para Bragança, tá? Então, o que eu digo que o André tem consciência é que quando eu falei que minha turma na época tinha 60, 70 pessoas, quando nós ganhamos as eleições, a diferença foi de 100 e poucos votos. Então, era a divisão da oposição. O que eu costumo dizer é o seguinte. Dividia, eles perdiam. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte. Se eu pegasse meus 60, 70 votos, lembro que eu tinha direito a ser diretor do Alib, eu recusei porque eu achava que era o momento de ter uma mudança política, tá? Nada contra o do Alib, mas eu achava que tinha que ter uma renovação, tá? Então por isso que eu optei por trabalhar contra o grupo que lá estava. Não é contra. Não é contra ou a favor, trabalhar numa outra linha. Ou a favor, sim, né? Exatamente. Então, se eu tiro meus 60 votos, eu tô falando de votos diretos, porque a turma que mais fez trabalho no dia da eleição foi a minha. Nenhuma outra turma fez o que nós fizemos. Isso aí tem registrado, tá? Tem inclusive numa revista que saiu da Renovação e Transparência, a gente reunido na porta do ginásio, tá? Buscando votos. Então eu digo que eu levei
que a minha turma levou no mínimo 100 votos para renovação e transparência. Então é básico, se você ganhou por 100 votos, se você tirar 100 votos aqui e passar para lá, outro lá tinha ganho, tá certo? Não, bastava não ter divisão de Sim, oposição, que era sim, proposital. sim. Sempre é proposital. Saía. Agora que saíram só. Para quem não sabe, acabou. Para quem não sabe, uma terceira via sempre é proposital, é para dividir voto de oposição. Lógico, né? lógico. Então aí voltando à questão da... Não, mas me fala agora. Você empossou, aí você ficou lá, começou a se revoltar, por quê? E quando saiu? Vamos lá. Eu até acho que eu demorei um pouco para começar a me revoltar, porque você sempre quer acreditar que aquilo lá pode mudar, né? Ou você se conforma porque você não vê uma outra opção, uma outra saída. Então, primeira gestão do Andrés, ok. Comecei a ter um baita no relacionamento com ele, com o pessoal lá da diretoria. Depois veio o Mário Gobi. Olha, não acho que foi uma gestão tão ruim. Não, foi tá? café com leite, fez nada. Café com leite. Mas logo depois veio a de uma pessoa que particularmente eu não gosto, tá? Você adora essa pessoa, eu não gosto. Quem é? Tá? O Roberto de Andrade. Ah, não, não adoro. O Roberto é uma... Eu acho. Não, adoro, pô, é uma coisa muito grande. Adoro minha mulher e meus filhos. Presta atenção. O Roberto, adoro como amigo, né? O Roberto, e não é meu amigo, porque eu não frequentei a casa dele como ele não frequentou. Amigo, nós temos amigo em comum, muito. Porque nós estudamos no Agustiniano, que o doutor Colombo, que vocês viram aqui, é amigo íntimo, irmão do Roberto. E eu frequentava muito a concessionária, que o Roberto era um dos sócios. Eu tenho muita amizade lá dentro até hoje. Compro todos os meus veículos lá. Resultado, aí com o tempo vamos conhecendo, tal. E houve uma proximidade, mas, assim, sempre eu falando, respeitando, sem ter intimidade. Mas aí tive mais contato realmente. E gosto muito de você, Roberto. E eu, ao contrário, acho um cara extremamente sem sal nem açúcar, né? Acho um cara sem graça, tá? Não acho que fez uma boa administração. Já aí, no mandato dele... Peraí que eu ri aqui, aí vão pensar que vão falar que eu tô rindo. Roberto, eu ri pelo seguinte, porque não é, o teu jeito é assim. Na minha época, bonachão. Você é um cara da paz, você quer pouca encrenca, tá? Que fique claro, quando ele me chamou para uma reunião lá na concessionária, ele me atendeu na sala da gerência. Enfim. Aí eu comecei a mudar um pouquinho a minha opinião em relação à renovação e transparência. E que fique claro, tá? Eu ajudei a renovação e transparência desde o início. Não sou fundador, que fique bem claro isso. Sou um colaborador, mas não é porque você um dia ajudou que você é renovação e transparência eternamente, né? Então aí eu comecei a já me questionar. Foi aí onde veio o retorno do André Sanches, que aí foi aquela gestão que a gente sabe o que aconteceu, né? Daí eu já comecei a me afastar da política, eu já não queria mais me envolver politicamente, e parei de frequentar o clube, parei de pagar o clube, não tinha sentido nenhum, né? E chegou um momento, Toninho, que eu tava com tanta raiva, com tanta bronca. Isso aí eu tô falando que foi em 2018, que eu tinha ido até pra Santa Catarina, fui fazer um passeio de carro lá de 15 dias. Eu lembro, porque você sabe que quantas camisas do Corinthians eu tenho. Eu só uso roupa do Corinthians, né? Tirando dia de trabalho e tal. Final de semana é só roupa do Corinthians. E eu fui pra Santa Catarina, se eu levei 2 camisas do Corinthians, foi muito. Porque eu fiquei com tanta bronca, que para ir pra minha casa eu tinha que passar em frente o clube. Eu dava a volta ali onde era York, para não passar em frente o clube. Tá? Foi um período, graças a Deus passou, mas assim, a política também te afeta, afeta o psicológico, né? Eu digo que, porra, eu tive bons momentos na política do clube, mas também eu acho que me afetou um pouco esse lado torcedor, que você não enxerga nada, sabe? Aquele cavalo que tem o cabresto, que você não olha para os lados, o importante é que o time tá ganhando, que aí depois eu vou tocar nesse assunto aí, de time, de diretoria. Então, de alguma forma, você começa a ver o clube, o time, com outros olhos. Não deixa de torcer jamais, claro. Tá, mas você vê com outros olhos. E aí o tempo foi passando, aí veio o Andrés, eu já estava desiludido, até que na eleição, não essa última, anterior,
um amigo meu, Ricardo Maritan, cismou de ser candidato a presidente, tá? E me ligou, Gama, eu preciso da tua ajuda, preciso da tua ajuda. Eu falei, Maritan, eu não quero mais saber de política, eu não quero mais saber de política. E eu falei, tá bom, vai. Tanto ele me pediu, eu falei, tá bom. Fui lá, regularizei o título e tal, e comecei a ajudar ele. Eu fiquei sabendo, até por ele mesmo, que as pessoas falavam, você tá pensando em trazer o Gama, em chamar o Gama, olha, cuidado que ele não é fácil não. Você vai se dar mal, não sei o que lá. Bom, enfim. Fizemos lá, aí eu comecei a participar do grupo dele que é do Resgata Corinthians, tá? Para concorrer às eleições. O tempo foi passando, ele não conseguia candidato, e eu não sei se você sabe a história, por que ele não conseguia candidato, né? Ele queria que eu fosse vice, eu falei que eu nunca tive isso como objetivo, mas eu falei, olha, mas em últimos casos eu fico como segundo vice, que não aparece mesmo, não faz nada, beleza, tranquilo, só para você poder colocar a tua candidatura. Lembrando que o Marita é um amigo meu desde a infância, quando ele era pequeno, eu sou muito mais velho que ele. Ele começou em jogo comigo quando ele tinha 13, 14 anos. Eu ia na casa dele, que morava na Zona Norte, pedir autorização para os pais. Né? Inclusive, hoje eu tenho uma amizade com os pais dele. E daí a amizade com o Maritan. Até que, já não tendo candidato, começou a surgir um boato de que ele poderia se juntar ao Augusto. Tá? E quando isso aconteceu, eu tinha um pessoal da Aliança Corintiana na chapa dele, nós fomos para uma reunião ali na Moca, e eu falei pro meu pessoal, olha, tá surgindo esses boatos, se acontecer isso, eu vou radicalizar. Os caras falaram, nós estamos com você. E ele chegou, fizemos a reunião lá, ele tem o jeito dele, né, de falar, tava lá falando e tal, e eu sentado, quando ele cogitou essa possibilidade de se juntar com o Augusto, diz um amigo meu que estava na minha frente, que ele falou, eu só tava vendo você ficar vermelho, e quando eu começo a ficar nervoso, eu começo a mexer muito o pé. Eu só tava vendo a hora de você estourar. E de fato, aconteceu. Eu levantei. Ô Igor, você imagina um cara puto, nervoso? Era eu. Eu fiquei tão nervoso, olha, ele ficou... Eu não sei se ele murchou de medo ou... porque não tinha mais o que falar, porque ele sentou, não levantou mais a noite inteira. Só eu que fiquei em pé, eu andava de um lado para o outro, nervoso, né? E ele falou, não vai acontecer, não vai acontecer e tal. Até que foi um dia antes das eleições, de registrar as candidaturas, das chapas e tudo mais, e a gente estava nesse mesmo lugar na Vila Maria, e eu falei, eu não quero assinar, porque eu não quero mais ser conselheiro. Aí, não, mas não sei o que, você precisa tal, e a doutora, agora me fugiu o nome dela, que era conselheira, ela falou, Gama, eu preciso de você, porque pelo menos eu vou ter alguém para brigar dentro do conselho, não sei o que lá, porque lá são poucos que brigam, né? Se é que tem algum. E eu falei, beleza, vou assinar, mas antes de assinar eu falei, ô Marita, amanhã eu não vou ter nenhuma surpresa, né? Ele falou, não, assinei. Beleza. Tô em casa, Igor, no dia seguinte, almocei, dei uma deitadinha, descansar, porque foi naquela época que você trabalha no home office, né? Aí começa a tocar meu telefone. Aí me ligando a Karina, o Daniel, que eram da chapa também, até que o Daniel falou, Gama, conta até 10. Eu não consigo chegar ao 3, né? Eu não consigo, eu sou muito explosivo. E aí eles me contaram o que tinha acontecido, que ele foi lá e eles fizeram a junção, ele saiu como vice, todo mundo sabe, do Augusto. E ele, nesse inteirinho, começou a tentar me ligar. E eu falei, aí eu atendi e falei, Maritana, é o seguinte, eu não quero conversa. Só vou te pedir uma coisa, me tira da chapa. Não, a gente não pode agora, porque se algum nome sair, vai impugnar a chapa, né? Eu falei, não, então beleza, deixa quieto. Reuni meu pessoal nesse mesmo dia, lá no Corinthians. Falei, gente, olha, alguém aqui faz questão de ser conselheiro? Já adianto para vocês, a minha experiência como conselheiro foi péssima. Péssima, tá? Não serve para nada, a não ser para ir em jogo de graça, até porque eu não preciso. Hoje não, mano. Nem isso mais. Nem isso mais. Porque os caras, não, mas só o Augusto fez certo. Tem que Também pagar. Era Pô, pra o Igor sabe, eu era conselheiro e diretor, eu tinha direito de entrar, na época Pacaembu e tal, tinha direito de entrar, eu falei, não, vou levar o meu filho, aí dava a volta e comprava ingresso. Não preciso dessa porra. E aí eu reuni meu pessoal, falei, eles falaram, não, a gente tá com você, a gente não faz questão nenhuma. Decidimos apoiar uma chapa que apoiava o Mário Gobi na época, eles ficaram sabendo, me convidaram para um jantar que eles iam fazer nessa mesma noite, tudo muita coincidência. Lá na Vila Mariana, fui eu e o Denis, que também era do nosso grupo,
Quando o Mário Gobi chegou, ele foi lá me cumprimentar, passou por todo mundo, eu tava no fundo do salão, ele foi lá me cumprimentar primeiro, falou, olha, isso aqui é um corintiano de verdade. É político. Mário Gobi, você sabe Político, que não, o a Mário gente Gobi- sabe, né? Mas fez a socialzinha dele. Na hora dele pegar o microfone para falar, ele falou, olha, antes de mais nada, eu queria agradecer um corintiano que tem aqui, tal, e falou do nosso grupo, né? Que eu achei também bem legal, né? Porque de alguma forma a gente acaba sendo lembrado. E aí nós passamos a apoiar o Mário Gobi, tá? Aí, nesse tempo, eu tive até uma situação com o Rubão, que eu volto a dizer, é meu amigo, nós ficamos amigos na época do campeonato, ele sempre me chama de meu goleiro, eu chamo ele de meu centroavante, porque ele estava apoiando o Augusto. E quando ele me viu, e eu mandei fazer... Não, Augusto não, Mário Gobi. O Augusto. Tava apoiando vocês? Não, o o Rubão tava Ah, o Rubão. E ele já tinha conversado comigo, tentando me convencer de algumas coisas, falando da história da roda gigante, né? Pelo amor de Deus. Enfim. E eu, para deixar bem claro a minha posição, que foi o que eu falei para ele, eu sou homem de palavra, diferente de muita gente aqui, eu mandei fazer uma camisa da Aliança Corintiana em apoio ao Mário Gobi, tá? E quando ele me viu, ele falou, que é isso? Eu falei, por quê? Você achou que eu ia apoiar o teu candidato só porque vocês conseguiram puxar o Maritã? Eu falei, eu sou homem, mano, tenho palavra. E aí, enfim, ficou aquele clima e tal, e eu falei, Rubão, o dia que você sair do lado do Augusto, eu volto a falar com você, não deu outra. No dia que ele saiu, na hora eu peguei o telefone e falou, Rubão... Mas o que você tinha contra o Augusto? Não, daqui a pouco eu vou falar do Porque Augusto. nós temos tempo. O que é? Tá, vamos lá. O que você tem contra o Augusto? Como pessoa, Não, nada. Aqui ninguém está falando de nenhuma pessoa. Como pessoa, Vou nada. deixar claro de novo. Como pessoa, nada. Assim como eu não tenho como outras pessoas lá. Com ninguém. Mas a gente fala como administrador, tá? Primeiro que é simples. É simples. A gente não tem, claro, tem muitas coisas que a gente quer falar, mas a gente não tem como provar, então a gente não pode falar, tá? Mas é simples. É só você pegar o passado da pessoa como administrador, tá? O que tinha, o que tem, o que passou a ter, enfim, como passou a ter, né? O que fez para chegar no poder, e aí você começa a juntar as coisas. Se for por aí, não. Aí não, eu vou chamar a atenção no seguinte. Ninguém se puxar rabo de todo mundo. Sim. Vai dar merda. Então esquece esse negócio. Estou falando assim, porque cada um passou dificuldades na vida em algum momento, ou não. Tal. Eu não passo pano nem para um lado nem para o outro. Eu sou um cara de centro real. Agora é o seguinte, esquece esse negócio do que fez. Como administradora, que nem eu não conheço o Augusto como administrador. Por quê? Porque ele começou faz 8 meses. Então, não sei. Eu nunca fui lá nas empresas dele saber se ele administra bem ou ruim. Assim como eu não conheci o Andrés como administrador. Assim como não conheci o Mário Gobi como administrador. Conheci o Roberto como um grande administrador de grupo de concessionária. Aí sim. O Duílio, eu não sei, nem dizem que ele tem um bar, alguma coisa no gênero, ou alguma coisa em Miami, eu não sei. É coisa que a gente escuta falar, né? Que é do meio do jogo. Tira fora para a gente só ficar muito adstrito ao clube e as funções. Me diga uma coisa, nós estamos conhecendo um cara que pegou um clube com um rombo muito grande. Todo mundo chacoteia. E que em 7 meses aumentou ainda mais? 300. Tinha 2. O cara tem que montar um time, tem que montar. Mas então, Toninho, né? Jeito. Mas na realidade, assim, eu acho que tudo isso aí é bastante relativo, mas eu vou voltar só à questão do Augusto. Como pessoa, eu não tive contato, nunca tive contato com ele, para falar que eu nunca tive contato, um churrasco que ele fez lá, eu acabei indo. Eu nunca fui em churrasco de candidato, tá? Porque também vivem falando aí, tem algumas pessoas que têm podcast, que eu até gosto muito das pessoas, vivem falando: os sócios do Corinthians vivem à base de churrasco e chopp. Gente, para com isso. Eu nunca fui num churrasco ou numa chopada dentro do clube para presidente de nada. Mas isso é uma coisa que normalmente acontece. Não dá. Você não pode generalizar. É uma coisa para assim, torcedor é tudo maloqueiro. Apesar que nós do Corinthians mas assim, não são todos os torcedores. Sabe? Tem gente que não vai para o estádio para brigar. Assim como tem gente que sai na rua e briga porque sai para brigar.
Tem gente que sai na rua para assaltar. Mas não pode falar, todo mundo que mora num lugar, eu vou falar do meu lugar, tá? Para não ter problema. Eu moro no Parque São Jorge. Todo mundo que mora no Parque São Jorge é bandido. Gente, para com isso. Você entendeu? Ah, todo mundo que mora em Alphaville é milionário. Para com isso. Vocês não têm noção. Então, é assim, nada que é generalizado é bom, né? Então, Mas que fique claro, Toninho, na realidade é assim, claro, tá? Claro está que a pessoa pode, de repente, não ter tido não ter um histórico de administração bom e fazer uma boa administração. sim. Como tem muitas pessoas que têm uma boa administração e quando entra no clube por outros interesses passam a fazer uma administração Não é ruim. interesse, que nem eu. Tá? Vou falar por mim, hein? Eu não tenho condições de ser presidente do Corinthians. Por quê? Sei gerir, não quero aprender. Eu teria que aprender. Porque eu não posso. Ah, mas você é professor universitário, você é advogado há mais de 40 anos, você. Mas nada disso me capacita para ser presidente do Corinthians. Você quer saber, com o devido respeito, presidente de nenhum clube pequeno? Porque não é minha praia. Eu não posso ser uma pessoa que vá fazer um teste. Se eu quisesse ser, eu teria que acompanhar um bom presidente. Primeiro sendo um diretor que nem fui, mas eu era assessor, não era diretor. É só a carteira que é diretor. Mas aí várias vezes. Depois chegar ali, acompanhar o presidente, que fosse um bom presidente, sabe? Eu não sei fazer. Eu sei como advogado, mas eu não sei como pegar o telefone e ligar no Miriam e falar: tudo bem, chama o presidente aí que eu quero contratar o Zezinho da direita. Não sei como é que é isso. Não, mas tem que falar com o empresário. Tá. Se eu for falar com o empresário, eu sou que nem o Marcelo. Eu dou 2 murros na mesa e faço o que o Augusto fez no começo. Ele achou que ia dar certo. Só que, infelizmente, é aí que nós vamos percebendo que tem uma máfia que não deixa. Se você não falar com empresário, máfia que eu falo é no sentido de corporação, não é de ilicitude. Se você não falar com essa pessoa, você não chega na outra. Mas como você falou, na realidade, assim, quando a gente fala em termos de administração, e aí eu insisto que eu não tenho nada contra a pessoa Augusto, já tive com ele na arena dele, ele me chamou um dia para conversar. Eu tenho sim contra algumas pessoas que estão com ele, mas especificamente na base, tá? Mas especificamente na base. Que esses daí eu sei que não são bons administradores, eu sei os interesses que tem por trás, tá? Eu cheguei a falar isso aí para ele. Ele me fez a seguinte colocação, mas infelizmente na política, às vezes a gente tem que ter do nosso lado pessoas que a gente não quer ter. Quem quer ser político precisa saber compor. Eu não poderia Só que tem um detalhe. Eu também tenho essa dificuldade. Só que tem um detalhe. Essa pessoa especificamente que ele fala não traz voto. Não, ele tira voto. Se você falar, eu vou compor com o Toninho, que tem lá 500 votos, que é um cara conhecido, é um baita de um advogado, é uma situação. Por mais que eu não goste do Toninho. Tá? Agora, compor com uma pessoa que não traz voto, ao contrário, é uma pessoa que não é tão bem vista no clube, aí você vê que tem outros interesses. Então você começa a ligar os pontos, que inclusive foi diretor junto com o Augusto na base. Então você começa a ligar os pontos e você começa a pensar o seguinte. Gente, aqui nós estamos falando como torcedor, tá? Como quem é apaixonado. Eu tenho tatuagens do Corinthians, eu tenho mais de 150 camisas expostas na minha casa. Na minha casa eu tenho 2 bandeiras hasteadas, uma de cada lado. Eu sou testemunha, ele é que nem eu, sou um torcedor contido. Eu gosto muito do Corinthians, Eu não perco o jogo do Corinthians. Eu deixo de, se tiver aniversário e tal, só depois que acabar o jogo. Não adianta. Só que eu vou no estádio com meu filho, só que eu acho que pela idade também, eu deixei de ser um apaixonado, sabe? Mas o Marcelo é um apaixonado pelo Corinthians. Eu tenho uns maços de bandeira, que era meu sonho ter, agora eu tô querendo comprar um, que é aquele de pé, para colocar um bandeirão imenso mesmo, e a minha casa lá são 700 casas no condomínio que eu moro, já é conhecido como a casa do corintiano, tá? Então, assim, a gente que é apaixonado, que a gente que gosta, claro, eu acho que é se contentar com muito pouco. Vamos falar e fazer uma comparação com a política do Brasil, né? Sem falar nomes. Quando você às vezes vota num presidente, você não está votando naquele presidente porque você acha que aquele presidente é maravilhoso. Você está votando mais contra, que foi o que aconteceu, tá? Contra o outro presidente. E assim por diante. E no Corinthians é a mesma coisa. A grande maioria dos votos que o Augusto levou, tenho certeza disso,
foi contra a renovação e transparência. Sim, Ninguém tava votando nele porque achava que ele era um baita administrador que ia fazer. Por quê? Eu vou te falar. Volto a falar. Eu nunca vi o Augusto. Isso! Pessoalmente, eu nunca vi o Augusto. Eu tô no clube há 50, eu tô lá desde os 7 anos. Nasci em 62, sócio 69. E resultado, eu nunca ouvi, mas não é por isso que não está lá muita gente que. E outra, é muito grande, vocês não têm noção. Mas, Soninha, é isso que eu falo. Eu acho que é complicado a gente se contentar com pouco, né? Então, assim, ele tá fazendo. O quê? Ele tá fazendo um pouquinho mais do que, vamos dizer, tá fazendo um pouquinho mais do que o do Ilho, que fez, que não é referência nenhuma, já tá bom. Então, assim, opinião de torcedor. O torcedor é muito passional, né? Basta você estar ganhando que tá tudo perfeito. Eu costumo dizer isso, quando você vê quando eu faço minhas postagens no Instagram, normalmente eu costumo fazer essas observações que o cara fala, deixa o homem trabalhar, deixa isso, deixa aquilo. Primeiro, eu acho que você tem que olhar como político, você tem que olhar para um contexto geral, para um todo, né? Você tem que olhar para o time, claro, mas você tem que olhar para a base, você tem que olhar para as finanças, você tem que olhar para o patrocínio, né? Vale lembrar aí os problemas que nós estamos tendo, que tivemos com a Vaidebet agora, que podemos ter com a Sport da Sorte. Isso aí não tá? foi. Isso aí não foi. Que tem, de repente, o que pode ter por trás. Porque a agora Esporte da Sorte. Esporte da Sorte. Patrocina Palmeiras, patrocina Grêmio. Mas aí também não adianta se comparar com ele. Mas o esporte, patrocinar o Master é só o Corinthians. Não, mas aí é o seguinte, patrocínio, o cara tá. Eu vou falar como advogado. Você vê a documentação, tá tudo legal, acabou. Se não, se você for pegar, o que eu estou falando, Marcelo, o rabo de Você viu essa documentação? Você viu essa documentação? Assim como ninguém viu da Taunza. Não, e que o capital social deles era de 10 mil reais. Mas daí é o seguinte. O jurídico viu, falou não faça. E o Duílio foi lá e fez. O Duílio fez a mesma coisa que eu. Às vezes, no meu cliente, eu vejo os contratos e falo, não assine. Eu trabalho para holdings. Não assine porque não é bom. Se o cara assinar, acabou. A responsabilidade não é mais minha. E ele, o Duílio, com o devido respeito, ele chegou a dar uma entrevista dizendo, eu sou homem, eu tenho saco roxo, assinei e assumo. Então você não pode. Eu, como advogado, se o meu cliente falar, doutor, eu vou assinar e acabou, eu não posso falar para ele, não assina. Ele fala, para encher meu saco. Você entendeu? Você orienta. É que nem o médico. O médico chega e fala, o Marcelo de tão nervoso aí, teve um princípio aí de derrame. Aí o médico fala, Marcelo, você não pode, digamos, tomar Coca-Cola. Ele fala, agora é que eu vou tomar, né? Porque eu vou tomar 2 litros por dia, porque se eu morrer, eu morro feliz. O que o médico pode fazer? Ficar lá na casa dele? Então, tem coisas e coisas. Mas voltando à questão da gestão, da administração, que eu costumo bater na tecla, que eu costumo dizer. Agora, só matando para encerrar, que nós vamos estender essa live para mais de hora. Já está. Eu só queria explicar depois, se der tempo, por que eu saí de São Paulo. Presta atenção. Quando você tem um grupo e se fixa muito nele, você tem que trabalhar e saber modular. Se você quer chegar a alguma coisa, por isso que para mim é difícil. Eu não consigo compor. Eu não sou bom nisso, não tenho essa habilidade. Então, o Augusto fez várias concessões, que é concessão de política, isso é em tudo. Não, eu vou te dar a vice-presidência, eu vou te dar não sei o quê. O Augusto precisa agora, por que ele está fazendo? Ele precisa sair do rebaixamento. Não, esse negócio, ganhar a Copa do Brasil, Sul-Americano, pode acontecer. Só que tem que sair do rebaixamento. Para isso, ele foi lá e gastou o que tinha que gastar, porque ele vai perder muito mais na Série B. Então, ele tem que montar o time. E está dando tanto azar que o Thales Magno machucou 1 mês fora. Resultado, agora é sair do rebaixamento, porque senão, eu não sei quanto é, não quero saber. Se você ganhar, que nem falo, 1 bilhão de arrecadação por ano, na Série B você vai ganhar 300 milhões. E vai continuar com a folha. Vai ter que mandar tudo embora. Vai para outro time, vão vender que não dá mais para pagar. Por isso, ele tem que dar uma de louco? Às vezes tem que dar uma de louco. É arriscar. E depois tenta minimizar. Vai dar para tirar a dívida do Corinthians, ou vem o Mecenas,
ou senão são 10 gestões. Bom, Na realidade, assim, eu volto a dizer, eu como torcedor, a gente bate muito nessa tecla de quer se contentar com um pouco, né? E eu acho que a gente merece muito mais. Eu acho que é uma torcida imensa que nós temos. É inadmissível a gente ter políticos com o gabarito que nós temos lá, né? Basta pegar ali a profissão de cada um. Então eu acho que a gente merecia muito mais, né? Pelo tamanho da torcida que nós temos. A gente costuma escutar muito que o Corinthians bem gerido ia ser uma potência. Eu não tenho... Isso aí é desde que tinha 7 anos de idade. Mas não acontece porque não é bem gerido. Não, já passou lá gente de tudo quanto é jeito. Não é questão de aí que tá, Toninho. Não. Se você parar pra pensar, não. Porque, olha, você pega o Matheus, que pra mim é o maior presidente da história do Corinthians. Então, é o único. O único. Que punha mas que era uma época diferente. Totalmente. Tá? O Matheus pegava da consultora dele e punha dinheiro no banco. Era uma época diferente. O Cabeção me conta que quando ele foi contratado, ele pegou o cheque, ele foi para Portuguesa. Ele pegou o cheque, o Matheus falou, leva lá para Portuguesa. Foi ele com o cheque na mão para Portuguesa, ou vice-versa. Era assim. Mas hoje, se você perguntar para qualquer torcedor, citar o nome de 3 presidentes que mandaram, ou mandam no Corinthians, mandaram. Você vai falar Vicente Matheus, era Vicente Matheus, era do Alip. Mas 15 anos agora. E era a renovação, era nessa. Então, é por isso que eu falo que nunca aconteceu. Então, nunca teve uma renovação. Porque pessoas que... É isso que eu critico e agora nós vamos para a reta final. Pessoas que criticam, porque é fácil criticar sendo pedra. Tem que ser janela. Tem que ser janela. Tem que chegar lá e falar, agora é comigo. Eu assumo. Vou parar de falar e vou me candidatar, vou concorrer, vou ganhar e vou ajeitar. Aí eu vou respeitar, se for verdade. Mas todo mundo fala isso na hora. Quem quer? Não, na hora H. Eu tô indo para ali. Não, sabe o que é? Minha mulher tá me chamando. Sabe o que é? Eu gosto de doce de leite, peraí que vai queimar. E antes que acabe o tempo, Toninho, eu queria deixar bem claro por que eu saí de São Paulo. Morava no Tatuapé, tinha acabado de comprar um apartamento ali na Serra de Botucatu. Foi o problema do Duílio? Foi com o Duílio. Eles me chamaram logo depois das eleições que o Duílio foi eleito, eles me chamaram para uma reunião. Não fui eu que pedi a reunião, como eu nunca pedi para ninguém. Me chamaram para uma reunião, estava sentado o André Negão, Duílio, André Negão, eu levei meu pessoal e trouxe o pessoal do Alvinegros do Vale lá de São José dos Campos. Tinha saído naquela semana que o Augusto poderia participar da diretoria do Duílio. Eu já cheguei na reunião, já sendo o Gama, que todo mundo conhece, falei, Duílio, antes de mais nada eu vou te fazer uma pergunta, existe a possibilidade de o Augusto participar da tua diretoria, como saiu na imprensa? Se você falar para mim que existe, eu levanto e vou embora, a gente nem continua a reunião. Se você falar que não, a gente continua. Ele falou, não existe. Eu falei, então a gente pode continuar a reunião. O pessoal até falou, pô, Gama, você é maluco? Eu falei, tem Você que contra o Augusto? Eu não tô entendendo. Foi o que eu disse para você. Eu pego um histórico passado. O que faz o Duílio? Me dá o mas eu empresário. Não, mas eu não tô fazendo comparação. Não, você falou porque quando a gente fala de gestor. Não, mas eu disse que eu me afastei na época do Duílio, já havia me afastando na época do Roberto de Andrade. Eu fui me afastando aos poucos. Então eu não tô falando que nenhum deles. Augusto, eu não quero. Não, porque quem tinha sido eleito era o Duílio, não tinha o que fazer. Mas compor a chapa vai ter um monte. Você acha que agora o Augusto não tem... Mas eu não queria fazer a reunião, participar de alguma coisa relacionada a Corinthians, tendo o Augusto como participando da diretoria. Mas por quê? Porque, eu volto a dizer, porque eu não acho ele um bom administrador. Mas o que você conhece da vida dele? Olha, eu não posso afirmar, não posso falar, olha, fez isso, fez aquilo. A gente, mas tem coisa aqui que eu não sei se eu poderia falar. Não, você tem provas? Não, então, por isso que eu não quero falar. Não, você não conhece. Mas a gente escuta falar. Pera entendeu? Aí. Falam que eu ia falar uma coisa que não pode. Falam que eu sou magrinho. E eu peso 100 quilos. Mas, ô Toninho, ninguém que faz coisa errada deixa... coisa errada? Deixa rastro. Não tô falando que fez, hein? Não tô falando que faz o que fez. Tá? Não tô falando que faz o que fez. Tô falando que tem gente que faz coisa errada e que a gente não sabe o que tem por trás disso. Que nem tá? falam do ex-presidente e do atual presidente. O que você pode falar? Eu não posso falar nada. Não dá pra gente falar nada. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu não gosto como torcedor, e olha,
Gente, cada um... Dizem que a unanimidade é burra, né? Então, mas assim, cada um falaram- tem sua opinião. Eu não gosto do Augusto, não como pessoa, como gestor, tá? Não apoiei ele, não apoiaria jamais. Eu só não estou entendendo de novo. Porque quando você vira e fala para mim, eu não gosto do Augusto como gestor. O que você conhece do Augusto como gestor? Olha, Não, porque a vida dele, como que eu posso falar? Como que eu posso falar? Como que eu posso falar que eu gosto dele como gestor? Eu poderia falar o contrário, que eu gosto dele Não, como nós não gestor. sabemos. Sim, em 7, 8 meses já tivemos Não, mas tantos 7, 8 escândalos. meses, em 7, 8 meses você não pode julgar ninguém. Um trabalho Olha, são é relativo. anos. É relativo. É relativo. Não A partir é do momento que em 7, 8 meses você já tem escândalo de vai de bet, você já tem laranja, você já tem empresa fantasma, você já tem pessoal, dívida aumentando. Ele está falando, mas eu não sei se tem empresa fantasma. Eu não sei Não, se eu tô falando que é o que sai da imprensa. Mas aí é de ouvir falar. Eu não sei se vai de bet é problema ou não. Eu não sei se esporte. Mas tá na polícia, tá na Polícia Civil. Não, eu defendo um monte de gente que foi para a polícia e foi absolvido. No processo. Até que prove o contrário, é inocente. É isso aí. Não é o caso de você estar na polícia, você puxa a ficha de uma pessoa. Ela teve um inquérito, 10. Tá, qual a condenação transitada de julgado? Nenhuma. Tá, então vamos dizer o seguinte, só voltando à questão do Willian, e o porquê eu saí de São Paulo, eu tive na reunião com ele, e depois eu fiquei sabendo, tá? Fiquei sabendo que, claro, ninguém leva o microfone para gravar, que foi falado que eles não queriam eu do lado deles, porque eu era muito honesto e muito radical. Por que você saiu de São Paulo? O que tem a ver com isso? Porque eu fiquei tão injuriado com essa resposta, que eu era muito honesto e muito radical, e que eu iria jogar merda no ventilador. Eu cheguei em casa revoltadíssimo, já tava com o saco cheio daqui da cidade mesmo, tá? Cheguei em casa revoltadíssimo, falei minha mulher, vamos embora daqui. Ele não queria mais ficar. Eu falei, vamos embora daqui. Ela falou, o que aconteceu? Eu contei a história. Ela falou, e o apartamento? Eu falei, a gente vende. E assim feito, fomos para Bragança. A minha ideia era ir para lá me afastar completamente, tá? Completamente, não queria mais saber de política. Só que assim, a gente quer se afastar, mas a gente não consegue, né? Quando a gente gosta, não tem jeito. Eu vou fazer uma pergunta primeiro. As 3 últimas rapidamente, seja breve. O time de hoje é bom? Eu acho que é bom. É bom, eu também acho que é bom. Tá? Caro, mas bom. Mas tudo que é bom custa caro, não tem jeito. Segundo, você vai se afastar do clube de vez? Boa pergunta. Isso é a pergunta que eu mais queria que você me fizesse. Primeiro, ser conselheiro, isso é uma coisa que eu falo para você aqui agora. Nunca mais. Eu também, conselheiro. Nunca mais, tá? Vai participar de política? Depende. Vai ser presidente do Corinthians? Tem intenção de ser presidente do Corinthians? Não é para mijar e nem falar, vou falar que tenho, daí não vou, os caras vão tirar sarro. Não, eu quero saber o seguinte, vai tentar um dia ser presidente para pôr essa toda, aspas, que eu vou falar, hein? Arrogância e combatividade em prol do clube ou vai correr como todo mundo? Porque daí é fácil falar. Aqui eu vou falar como homem, tá? Se fosse até a gestão, se fosse até o Augusto, de novo bater na tecla, tá? Se fosse até o Augusto ser eleito, eu falaria que nunca foi minha pretensão, gente, nunca foi minha intenção. Eu tô tentando fazer a coisa direito porque ninguém aqui está falando nada do Augusto enquanto pessoa, é presidente. Presidente, que fique claro. Não, que fique claro como presidente. Com gestão, eu não sou ignorante. Eu trabalho para a Rodo, eu trabalho para 26 empresas. Mesmo como gestão, 1 ano, 2 anos é muito. Por isso que antigamente todo mundo trocava 10 técnicos. Manda embora, manda embora. Aí com os europeus vieram nos ensinando que isso não adianta. Você tem que ter uma continuidade. Aí, por quê? No começo você apaga o incêndio. E já está tudo ferrado. Você joga água, ferra mais. Tem que encher de água. E depois você vai enxugando, vai pondo no lugar, é que nem enchente. Também não concordo, Tony. Permita-me discordar, tá? Porque a cultura do futebol brasileiro é diferente da cultura do futebol europeu. O futebol europeu é rico, mantém jogador. Aqui a gente contrata um jogador hoje, para amanhã ele tá fora. Nem então, contrata. Então, nós enfim. vendemos, nós somos vendedores. Pois é.
Então você me fez a pergunta, e eu falo como homem, até o Augusto ser eleito, não era minha pretensão, já estive lá no clube, já fiquei sabendo que pessoas lá falam que meu sonho, que eu ia ser candidato, que meu sonho era ser presidente do Corinthians, nunca foi, já recebi o convite para fazer parte da diretoria, na base, para fazer como se fosse um vestibular, uma faculdade, enfim, para me lançarem futuramente, recusei prontamente, não era esse meu objetivo, tá? Mas eu acho que diante das situações que tem lá, se de repente acontecesse uma situação e a gente conseguisse montar um grupo forte, coeso, e que principalmente, claro, a gente colocasse o Corinthians acima dos interesses pessoais, que a gente sabe que isso não acontece, eu acho que eu poderia pensar em alguma coisa, tá? Claro está. Volto para a política do clube, podendo ajudar de verdade, não é sendo diretor de Canindé, sendo fundador do departamento. Pessoal, nem conselheiro nada. Nada. Você fica lá nada. se expondo. Dizem que é uma marionete, e é uma verdade. Exatamente. E quem manda são os 10 do quinto. Exatamente. E os outros 400. Tudo figurante. Exatamente. Só para encerrar, eu não sei se... Na época que eu era conselheiro, estava se votando a construção do estádio. E aí veio uma proposta, pelo que eu entendi na época, e eu vi, que o prefeito de Guarulhos deu uma área para o Corinthians logo na entrada de Guarulhos, ali na Marginal, perto do Parque São Jorge, que dava para ir a pé. Deu não, ofereceu para fazer o estádio. E aí, pelo que eu entendi, na próxima reunião, nós íamos votar se ia escolher Guarulhos ou se ia para Itaquera. Nós chegamos lá, já estava definido, Itaquera. Guarulhos, esquece, não tem mais de votação. Pô, mas hoje nós não ia votar aqui negócio de Guarulhos. É isso mesmo. Está decidido, mesmo. Acabou, vai ser Itaquera. É isso mesmo. É assim que os conselheiros muitas vezes são tratados. Tá? Muitas vezes? Você ainda está sendo bonzinho? Não, você está sendo bonzinho. Eu nunca mais voltei. Eu acho que hoje deve estar até pior, porque não tem reunião. Nunca mais voltei. Nem reunião se tem. Eu estou no clube porque eu gosto dos companheiros e quero permanecer. Eu acho que tem que alguém, quando fala, critica, tem que dar cara e montar. Se um dia tiver uma chapa que efetivamente tenha o interesse de fazer isso, clube, Corinthians... Eu vou ser o primeiro a apoiar. Eu também, e eu vou estar junto. Pode pôr meu nome que eu vou estar junto. Mas servir de palhaço, não. E que fique claro, Tony, a Aliança Corintiana surgiu com esse objetivo. Então, infelizmente. Aliança Corintiana. É que, infelizmente, as pessoas, quando começam a ver outros interesses, eu tive vários exemplos. É uma pena que a hora passa muito rápido, mas eu tenho histórias para contar, até de compadre, você sabe qual vai ser a história que eu vou contar, né? A gente ia longe aqui. Pessoas que começam a ver outros interesses e nós vamos fazer o segundo capítulo em breve. Com certeza, quero. Vamos deixar agora esse, dar uma planada, e aí num próximo momento nós fazemos o retorno do Marcelo. Tem história, hein? Tem história. E aqui ninguém tem medo de falar nada, só que eu coordeno, porque às vezes, infelizmente, uma palavra mal colocada se torna uma arma. Eu, como advogado, sei. Tem gente que aproveita um segundo de palavra para acabar com você. Bom, vocês vão receber o estatuto ao final e eu vou conversar. Hoje eu não vou contar um caos. Tem muita gente perguntando para mim qual a diferença de caos e caso. Então é o seguinte, o professor Pasquale ele explica que o termo causo se originou a partir da junção das palavras caso e causa. A diferença é que causo costuma ser uma palavra mais utilizada na linguagem informal em zonas rurais, enquanto caso é a forma adotada no regime formal. Eu sou velho e sou do direito.